Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 13 de Iyar, 5.783, é o dia 4 de maio de 2023. Estou invocado com 1900. 2023. Estamos aí à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos hoje no quinto dia para o Shabat, é o quinto dia da semana, e nós estamos então na nossa quinta aliá, nossa quinta leitura da nossa Parashá da semana, Emor, que significa fale, né, diga-lhes, falando com relação Deus a Moshe, a Arão e aos seus filhos, sobre a questão do ensinamento, educação, aprendizado para com os filhos, né? Então os pais, a responsabilidade sobre os filhos, no caso específico os Kohanim e o Kohen Gadol, que são a autoridade máxima espiritual sobre o povo, para poder ensinar os seus próprios filhos a não se desvirtuarem do caminho sacerdotal, levar o povo cada vez mais à presença divina e dessa forma estar servindo a Hashem. Então a educação ela é a base de tudo, é a base para um convívio harmonioso em Shalom, um convívio harmonioso em família, em comunidades, em cidades, países e por aí afora vai. Então, esta é uma das nossas tarefas, é de trazermos mais luz para este mundo tenebroso, fazer com que as trevas sejam dissipadas, que nós possamos viver realmente à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá, pois aqueles, como diz o proverbista, né, aqueles que andam de braços dados com a Torá, andam de braços dados com a árvore da vida, andam de braços dados com Hashem. Então, nesse aspecto, amados, temos aí diante de nós os ensinamentos da nossa Parashá da semana Emor, e hoje nós vamos ter aí pela frente, dentro da nossa live, né, a continuidade da contagem do Homer. Vamos falar mais um pouco sobre o Kohen Gadol, as suas vestimentas. Vamos falar ainda sobre Shabat, né? Hoje vamos ter uma palavra muito preciosa do nosso Rebbe Menachem Mendel, a palavra final, sobre as alturas espirituais do Shabat, né? Uma palavra muito oportuna. E nós vamos falar sobre o Shabat, sobre a questão ainda das questões dos acendimentos das luzes, né? O papel da mulher brilhante, maravilhoso, e vamos falar sobre a nossa quinta aliá, né? A nossa quinta leitura do dia de hoje, ok? Baruch Hashem. Então, antes de nós começarmos aí, né, a estarmos dentro da nossa Parashá da semana, temos aí a nossa contagem do Homer. Vamos então para a contagem do Homer, né? E em seguida estaremos trazendo algumas saudações aí dos amados, ok? Então, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos no dia 28 da contagem do Homer. A partir do pôr do sol de hoje, nós estaremos no dia 29, ok? Então, como nós temos a nossa contagem hoje, né? Então, nós estamos na quarta semana e hoje é o 7º dia da quarta semana da contagem do Homer, né? Então, nós já vamos entrar a partir do pôr do sol de hoje na quinta semana, né? E teremos aí 3 semanas pela frente da contagem do Homer e preparação para a questão de Shavuot, né? A outorga da Torá. Uma das características da festividade de Shavuot é que os comeretes, os quitutes, né, eles são à base de leite, né? Ei, maravilha, hein? Então, frissê, acho que é isso que fala, frissê de frango. É isso mesmo, Ed? Frissê de frango? É fricassê, viu, gente? O fricassê de frango, que é a base de leite, né, uma delícia, né? Então, a sobremesa tudo à base de leite. Ei, maravilha, hein? Manjar de ameixa, hein? Olha lá, hein? Que maravilha que pode ser também, hein?
Vamos aí se mexer, gente, se preparando aí para Shavuot, mais uma festividade, mais comeretes, Baruch Hashem, né? Então, nós estamos hoje na contagem do Homer, então vamos lá na contagem do Homer, vou falar a primeira vez e depois juntos nós repetimos. Estamos na quarta semana, o 7º dia da contagem do Homer, então a contagem se diz assim: hoje é o dia 28, ou seja, 4 semanas do Homer. Vamos lá? Hoje é o dia 28, ou seja, 4 semanas do Homer. E assim, juntos vamos contando o Homer para a cura das nossas emoções e o refinamento das nossas personalidades. Hoje nós estamos em Malchut Shebenetzach, que significa nobreza na persistência. Então, para a nossa reflexão, a soberania é a pedra fundamental da persistência, né? A nobreza na persistência, que significa as dificuldades são uma realidade, né? A luta não é fácil, né? Sabemos que é difícil de permanecer num caminho reto, num caminho justo, num caminho de luz. E é por isso que precisa de nobreza, que é exatamente a nobreza na persistência. Apesar de tudo, nós mantemos a nobreza, continuamos em frente, continuamos em marcha, continuamos de fato na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, sendo luz, transmitindo luz, trazendo a presença divina cada vez mais no nosso meio e no nosso mundo. Uma pequena chama, como diz os sábios, dissipa muitas trevas. Imaginemos então os luzeiros de Hashem, não somente dentro do mundo judaico, mas também dentro do mundo não judaico, os Beneinor, né, no Brasil e fora do Brasil, cada vez mais disseminando a luz divina. Então, realmente, por isso que você está vendo aí como que o mundo está raivoso. Você está vendo aí o que está acontecendo no nosso país, né? Como que está raivoso, né? O sistema, aqueles que estão fazendo o jogo das trevas, das forças negativas e destrutivas, como que eles estão desesperados, né? Então, por quê? Porque está, graças a Hashem, bendito seja o nosso Deus, está havendo muitas luzes no nosso país. Muitos Beneinor estão aí divulgando as 7 leis de Noah, as 7 leis universais, que é a base para uma sociedade harmoniosa, certo? Não judaica. Muitos Beneinor estão aí cada vez mais levando o conhecimento do único Deus, né? E esta é uma das finalidades da nossa tarde com a Torá, trazendo estas questões cada vez mais, e bem como o estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah, as suas ramificações, e através disso daí, onde nós não podemos estar ao mesmo tempo, né? Só Deus que pode estar, através da tecnologia, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Vamos aproveitar a tecnologia em nosso favor para disseminar o monoteísmo, né? A unidade e a unicidade do único Deus, aquele que não é 2 e nem 3, e muito menos 4, e por aí afora vai. Ele é errado, ele é um e único, indivisível e incorpóreo, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, né? Hashem, Deus Todo-Poderoso, somente Ele é Deus, somente Ele é Salvador, e não tem fora dele Deus e Salvador, como está escrito pelo profeta Isaías, né? Lá no capítulo 43, entendeu? Então, por isso daí, nós estamos aí dentro dessa questão, nobreza na persistência, né? Tem muitos cães raivosos por aí, não tem problema, os cães raivosos, na saída do nosso irmão mais velho do Egito, eles ficaram mansinhos. Eles até acompanhavam o povo saindo do Egito, com o rabinho abanando, parecendo ovelhinhas, né? Então, cão raivoso,
Para aqueles que estão na luz de Hashem, eles ficam mansinho, ficam cordeirinho, pode ficar tranquilo, né? Não se assuste diante dos rangeres de dentes, né? Como diz o Eterno para o profeta, se não me falha a memória, Ezequiel, né? Onde ele diz, eu te enviarei no meio de um povo que tem língua afiada, dentes afiados, eles vão rugir, eles vão esbravejar, mas não temas, eu estou contigo, diz o Eterno. E essa é uma realidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Veja o que está acontecendo no mundo, no nosso país. A verdade é desacreditada, a mentira valorizada. As coisas pertinentes à escuridão, as relações proibidas, as inimizades, né? Tudo aquilo que é criminoso é enaltecido. E um cidadão de bem viver de forma justa, correta, honesta, ele é menosprezado. Ele é tratado como se fosse um bandido, e o bandido como se fosse um mocinho. Então nós estamos no meio dessa geração, no meio de um povo de língua afiada, dentes afiados, estão toda hora mostrando os dentes para nós, esbravejando, uivando e por aí afora vai. Mas no momento da redenção, o que Deus fez com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, quando saiu do Egito? Todos os animais selvagens que o Egito tinha, as suas magias, para fazer com que estátuas de ouro, de animais, pegassem vida, tornassem-se em vida, para atacar os escravos que não tinham autorização para sair do Egito. O que eles viraram? Viraram nada, né? A Faraó deu a ordem, pode sair. Então os animais selvagens, eles não tiveram poder algum sobre o povo judeu. Os cães que esbravejavam, os cães eles latem normalmente, né, por qualquer coisinha. Os cães permaneceram em silêncio, os cães selvagens, os cães bravios. E o povo, aos seus milhões, saindo do Egito. E os cães raivosos abanando os seus rabinhos, né, como se fossem ovelhinhas, e o povo pôde sair, entendeu? Então, a nossa nobreza na persistência é realmente saber encarar que a realidade é essa. Mas nós temos a nobreza dos nossos patriarcas, a nobreza de Noé, que na sua geração foi o justo dentre a sua geração, enquanto sua geração era totalmente corrupta. Os nossos patriarcas que enfrentaram tudo e todos por causa do monoteísmo. E aí, de lá para cá, a história judaica não parou. A nobreza na persistência. Nós temos as nossas raízes nobres e nós não podemos desvalorizar, de fato, as nossas raízes. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, as matriarcas, Sara, Rívika, Leia, Rachel. Então é nobreza na persistência. Então nós precisamos ser nobres nas nossas ações, sem jamais ter medo ou pavor. Porque esses dois instrumentos são, são ações que os adversários usam para calar a boca daqueles que querem viver na luz e que falam a verdade. Então, por isso, amados, nobreza na persistência é uma pedra fundamental para que nós possamos levar avante realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, falando que o nosso Deus, o único Deus, é aquele que é um, não é dois, não é três, nem mais do que isso. Ele é Echad, ele é um e único, indivisível e incorpóreo, único Deus, único Criador, único Redentor e único Salvador. Aquele que tem a promessa que vai cumprir e que ele cumpra a qualquer momento, mesmo que seja agora mesmo, amém, venha amém, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, amados, nós temos esse Deus
que ele é de fato o único. Então, nobreza na persistência é saber que nós estamos, mesmo diante de inimigos ferozes, nós não estamos sozinhos. Por isso a Parashá Bo, que Deus falou a Moshe, Bo, venha ao faraó, já estou aqui, você não vai vir sozinho não, pode vir, a boca da fera deixa que eu cuido, né? A braveza do adversário deixa comigo. Então é sabermos com quem estamos, na companhia de quem estamos, quem está conosco. Então, se a partir do momento nós temos a convicção que nós estamos no único Deus, que é o Criador de todas as coisas, e que Ele criou tudo isso para cada um de nós, para sermos administradores, mordomos de Deus, para podermos realmente fazer as coisas aqui nesse tempo presente, para cumprirmos a nossa tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, entendeu? Então, por isso, tendo essa certeza, quem pode mais? Aquele que está conosco ou aqueles que vêm contra nós? Por isso, o anjo do Senhor, como está escrito, né? O Malach de Hashem, ele está ao redor daqueles que temem a Hashem. Então, nobreza é a pedra fundamental da persistência. Quando a perseverança abrange as 6 qualidades anteriores, torna-se verdadeiramente um tributo e um testemunho da majestade do espírito humano. Então, por isso que a contagem do homem está dentro do aspecto da cura das nossas emoções, porque as nossas 7 emoções, quando elas estão em união e em unidade com você e com Hashem, então realmente o nosso testemunho é um testemunho da majestade do espírito humano. Deus nos deu essa nobreza, a majestade do espírito humano. Por isso que Deus ele traz para nós a contagem do homem, para que nós venhamos curar as emoções e refinar as nossas personalidades. Porque ele é o rei dos reis. O filho primogênito, o povo judeu, os seus príncipes de linha de frente, e os caçulas, que são os não-judeus, entre as nações, são aqueles príncipes dos príncipes, são os príncipes, né, dentro da linhagem, né, de nascimento, vamos assim dizer, né, o primogênito, e depois vem os irmãos mais novos, né? Então, nós temos uma linhagem nobre, e é nesse sentido que Deus quer que realmente nós tenhamos essa unidade das 7 emoções e o refinamento da nossa personalidade, para que realmente a presença da majestade do espírito humano, porque Deus soprou em nós essa majestade, ela possa ser cada dia mais presente no nosso meio e entre as nações. Perguntas para nossas reflexões. Minha perseverança é dignificante? Ela traz à tona o melhor de mim? Quando confrontado com dificuldades, eu me comporto como um rei ou uma rainha, andando orgulhosamente de cabeça erguida, confiante em minha força, concedida por Deus, ou me acovardo, tremendo de medo? Tem muita gente que fala assim, eu não entro em discussão sobre isso ou sobre aquilo, principalmente aí as discussões entre as questões aí daquilo que está acontecendo nas nações, porque está tudo sob o controle de Deus. Tudo bem, está tudo sob o controle de Deus, mas eu não posso ser ignorante. Eu tenho que encarar as realidades que estão aí. Você chega num determinado lugar, aí vem lá o sistema e diz, aqui você não pode entrar. Não, mas eu preciso entrar. Eu tenho que tirar documentos daqui. Não, você não vai entrar aqui. Você é proibido de entrar aqui. Porque você não preenche os quesitos que o sistema está exigindo. Os quesitos A, B e C.
E sempre são os piores possíveis, né? Entendeu? Nós precisamos estar conscientes da realidade que está acontecendo no mundo, no sistema político, no sistema social entre as nações. Nós não podemos ficar ermitões, isolados de tudo e de todos. Nós não podemos nos acovardar. É isso que está falando a nobreza na persistência. Ou seja, diante dos confrontos, das dificuldades, eu me comporto de que forma? Eu confio na força concedida por Deus para poder lutar os embates da vida, as dificuldades que o sistema mostra e demonstra para nós aí. Você pensa o quê? Que você está numa bolha e que você não vai ser atingido? O sistema quer calar a boca daqueles que falam de Deus. Não importa o segmento religioso. Você fica aí metendo a boca nos idólatras, mas de alguma forma eles falam de Deus. Pode ser até de uma forma deturpada, tudo bem. Mas o sistema quer calar a boca deles também, não é só a nossa. Tudo aquilo que é religiosidade, eles querem calar a boca. Então nós precisamos estar conscientes. E nós precisamos estar realmente confiantes na força que vem de Hashem. Então por isso nós precisamos lutar por causas nobres, por causas elevadas. E qual é uma das características das causas nobres? É resgatar as pessoas da idolatria, mas com dignidade, não com chocarrices, não menosprezando a pessoa porque ela está na idolatria ou algo semelhante, a pessoa que está no pecado A, B ou C. Nós precisamos ser instrumentos de Deus com nobreza para resgatar vidas. E esse é um dos compromissos que nós temos. E é por isso que nós não podemos nos acovardar. É fácil fazer sátiras dos outros. Mas quero ver a nobreza em alcançar o coração das pessoas para deixar as suas vidas destrutivas, negativas, e somar com você na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. É aí que está a nobreza. É aí que está a nobreza. E é para isso que você e eu fomos chamados. É para isso que nós chegamos nesse ponto do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, do nosso Rav Yaakov Geranstad, a liderança Benenua Brasil. Quem não assistiu a aula do Rav Yaakov de quarta-feira, de ontem, né? Hoje nós estamos no 5º dia da semana, toda quarta-feira à noite, todo 4º dia da semana à noite, às 20h30 pelo canal YouTube, Rav Yaakov Geranstad, ele traz os estudos da semana. E ontem ele falou sobre os perseguidos. Até o perverso perseguido, Deus está em favor dele. Deus sempre está a favor dos perseguidos. Aqueles que são perseguidos, Deus está a favor dele. E quando você que está no monoteísmo fica aí satirizando as pessoas que estão na idolatria, lembre-se desse detalhe, dessa lição do Rav Yaakov. Você está perseguindo aquelas pessoas com a sua sátira, Deus está a favor deles e contra você. Quem é inteligente entende. E quem realmente ama a Deus abandona suas más práticas. Então é nobreza na persistência, sabendo que você está dentro daqueles que são perseguidos por causa de Hashem, ele está com você, ele está contigo, ele está a teu favor. Então seja quem for, por mais poderoso que possa ser, esta pessoa está contra Deus porque está contra você. Então é nobreza na persistência, sabendo que, por mais que seja dificultoso caminhar,
não estamos sozinhos. O exercício do dia: lute por uma causa dignificante. Lute por uma causa dignificante, que esteja conectado em resgatar vidas para Hashem. O nosso Rebbe Menachem Mendel, quando ele pegou a liderança e o povo estava realmente muito machucado, muito ferido, muito triste, devido aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, Holocausto e Companhia Limitada. Muitos judeus estavam na idolatria, tinham abandonado a fé dos seus patriarcas, mas o Rebbe, em algum momento, acusou os seus irmãos judeus de idolatria? Não. Ele agiu com nobreza na persistência para resgatá-los. Eles estão doentes e eles precisam de ser curados, sarados. E com amor, dedicação, fidelidade, com nobreza e com persistência, não deixando em momento algum a humildade de lado, ele resgatou milhares e milhares de judeus que retornaram à fé monoteísta dos seus patriarcas. E é para isso que nós estamos aqui. Então, por isso, nobreza na persistência. Lembre-se disso. E jamais se afaste do objetivo principal pelo qual você foi chamado. Ok? Baruch Hashem. Shalom, shalom aos nossos amados de Paulo Márcio, Ceará, lá, administrador do grupo Estudos de Torá, né? É o Paulo Márcio, shalom, shalom. O Alan Ferreira, o Jonas Alves de Souza, lá de Guarulhos, Grande São Paulo. O Cláudio do Jardim Botânico, Distrito Federal. A Vera Cariri, de Campina Grande, Paraíba. A Aninha Santos, de Recife, Pernambuco. O Cláudio, Jardim Botânico, Distrito Federal. O Pedro Reis, de São Carlos, interior de São Paulo. Miriam Oliveira Vidal, da Serra do Mel, no Rio Grande do Norte. O Adriano Januário da Silva, de Paragominas, no Pará. Carla Maia, Feira de Santana, Bahia, também ali, localidade de Osair Leal, né? A Osair Leal também é de Feira de Santana, Baruch Hashem. A família de Roseli Carvalho e Hugo Ribeiro de Carvalho e os seus filhos David, Caroline e Juliana, da cidade de São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina, Baruch Hashem. O Kaique Vicente, aqui de Marília, nossa região. Exilda Silveira, Rio de Janeiro. JB Ilecoj, de Manaus, Amazonas, né? Ioceli Batista, né? Ele se identifica com essas duas nomenclaturas, né? O nome Jocely Batista. Iosif Ben David, ele mora em Jerusalém, lá em Israel, né? Um visitante de Jerusalém aqui em A Tarde com a Torá, Baruch Hashem. A Rosa Silva de Osasco, a Maria Ângela de Mongaguá, São Paulo, a Célia Bina, também São Paulo, capital. O Patrício Perrone, da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. Elias e Eliane Lopes, né, o casal de Joinville, Santa Catarina. Roberto Peixoto de Garça, aqui proximidades de Bauru. O casal Rodrigo Machado e Rose Pereira. O Lucas Diziveuca, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Genis Monteiro, ou Genis Monteiro. O Fernando Albarrari Kubota, né, do Chile, também ao Chile se fazendo presente por aqui, ó. Ao Fernando Albarrari Kubota e família. O Jabar
Khosrow, não sei a cidade dele. O Herbert Energia Solar, né? Ele é lá de Maranguape, Ceará. Então aí, ó, Maranguape, Ceará. Tem aí o Herbert Energia Solar, aí, ó, quem quer energia solar, tem o Herbert por aí também. Temos o Avrum Aharon, ele mora em Zurique, na Suíça. Olha aí, a tarde com a Torá chegando na Suíça também, né? Em Zurique. Temos o Hector Yancy, de Santa Catarina Pinula, ou Pínula, alguma coisa assim, é lá de Guatemala, né? Chegando em Guatemala também. Temos o casal aí, Neide Lacerda e o Afonso Rezende, de Carapicuíba, Grande São Paulo. O casal Bruno Arão Coelho Moraes e Andréa Keren, de Lagoa Formosa, Minas Gerais. Temos aí a Sara Esizabeth, né? Ela é da Índia, lá de Telangana, né? Na Índia. Aí também, ó, chegando lá na Índia, amados, ó, como vocês estão sendo colaboradores para que realmente seja disseminado, né? A luz divina de Bauru para o Brasil e para as nações. Maravilha, Baruch Hashem, né? Isso é graças ao trabalho em conjunto, viu, gente? E ninguém faz nada sozinho, não. Se a tarde com a Torá não tiver vocês, não tem como se expandir. Então, Baruch Hashem, pela colaboração dos amados, em estar presente, em curtir, em compartilhar, se inscrever, seja no Facebook, no YouTube, né? E com o compartilhamento também é muito importante, e é por isso que está se expandindo aí a tarde com a Torá, e nós estamos juntos, né? Levando a luz divina nos 4 ventos do planeta. Baruch Hashem por isso daí, né? Então aí, ó, Índia também, chegando lá na Índia. Amada Canales, o Hugo Silveira do Rio de Janeiro e o Valdir Freitas de Manaus, Amazonas, né? Tem dia que nós falamos nomes, tem dia que nós não falamos nomes, porque graças a Hashem são muitos, né? Hoje eu peço encarecidamente licença aos amados do Facebook que estão presentes, né? E não vou mencioná-los hoje, senão nós vamos ficar muito longo aqui. Então a gente vai fazendo umas alternativas para a gente poder aí juntos estarmos aí vivenciando a tarde com a Torá, ok? Então, as minhas escusas aí aos nossos amados que estão aí ao vivo e a cores, mas vocês são maravilhosos e, acima de tudo, Hashem seja gracioso com cada um de vocês que estão no momento ao vivo e a cores pelo Facebook e aqueles tantos outros que estarão depois com o link do YouTube, estarão também vivenciando a tarde com a Torá, né? Baruch Hashem, e que as bênçãos do Eterno sejam sobre ti, sobre a tua família, e venha de encontro aos seus anseios, necessidades, né? Dando vida, proteção, saúde e vida longa para servir a Hashem, ok? Vamos falar agora mais um pouco sobre o Kohen Gadol, né? Que nós estamos aí marcando a área, né? Em cima do Kohen Gadol, né? Uma atividade preciosa e maravilhosa. Qual que é o objetivo, né? Não temos Kohen Gadol porque não temos o Beit HaMikdash, né? Nós não estamos aí. Mas na redenção final com Mashiach teremos o terceiro e definitivo templo e teremos o Kohen Gadol. E nas festividades a Hashem, nós estaremos juntos, ombro a ombro, com o nosso irmão judeu em Jerusalém, no Beit HaMikdash. Nós estaremos lá prestando louvor, adoração e gratidão a Hashem. Então é importante nós sabermos isso. E como os sábios dizem, quando nós refletimos, estudamos sobre a questão do Beit HaMikdash, dos Kohanim, do Kohen Gadol, dos sacrifícios, é como se nós estivéssemos vivenciando essa realidade já, nesse momento. Então aquilo que está para o futuro, nós, através dos estudos, nós começamos a vivenciar este momento agora. Ok? Então, o teu futuro está no agora. E se no agora você não tem visão,
você não tem futuro. Se não agora você não dá valor a estas coisas, então você não tem futuro. Então por isso que é importante os estudos dentro desses aspectos, como os nossos sábios dizem, ok? E hoje, dentro do Kohen Gadol, nós vamos falar, né, sempre na questão resumida, né, sobre a questão das vestes do sumo sacerdote, os vestidos de glória. A vestimenta do Kohen Gadol representa a vestimenta de glória. Lembra que o nosso Rebbe Menachem Mendes sempre fala, você precisa realmente cuidar do seu Kohen Gadol. Você precisa cuidar do seu Beit HaMikdash interior, o seu Kohen Gadol interior. Você precisa cuidar do seu sacrifício interior, a sua alma animal, para trazê-la para a alma divina. Você precisa se libertar do teu Egito interior. Você precisa se libertar do teu faraó, ou paró interior. E precisa revestir-se, valorizar, engrandecer o Moshe interior. Você tem uma partícula do Moshe interior. Você tem uma partícula dos patriarcas, etc, etc. Então, valorizar espiritualmente estas coisas é nós estarmos valorizando o nosso futuro. O nosso futuro começa agora. E se eu não fizer agora o meu futuro, eu não vou ter futuro. Então, por isso, esses estudos e reflexões sobre estas coisas todas, é exatamente nós estamos alicerçando o nosso amanhã. Então, eu tenho um amanhã, eu tenho um futuro. Você sempre precisa dizer isso para si mesmo. Mas por quê? Eu não vou esquecer disso, mas é bom falar. Sabe por quê? Quanto mais você fala, eu tenho um futuro, eu tenho um amanhã. E ela está na Torá, ela está nas 7 leis universais, ela está no estudo. Isso vai impedindo, é como uma muralha protetora que você vai criando diante de você contra as investidas do inimigo, que querem tirar você do caminho, querem calar tua boca, querem fazer que você fique dentro da bolha, fica dentro do seu bloquinho, né? Então faz lá um bloquinho lá, quadradinho lá, coloca lá os que têm o mesmo pensamento que você, míope, né? Pequeno, né? E fica ali tudo ali dentro do quadradinho ali, tudo apertadinho, né? Fica tudo ali. Que nem aquele ratinho que fica na gaiolinha que as pessoas criam dentro de apartamento, nas casas. Hamster, né? Acho que é isso, né? Um negócio assim. Os ratinhos que ficam lá. Tudo lá. Dentro daquele limite. Não. A nossa alma é ilimitada. O nosso Deus é ilimitado. Ele é sem fim. Então, se eu sirvo o meu Deus que é assim, então, amados, viagens às alturas celestiais, é sermos teletransportados para diante do trono da glória de Deus neste exato momento em que nós estamos aqui fazendo estudo da Torá. É você ter a visão. E uma das características da contagem do Homer é exatamente isso, é curar as nossas emoções para que as emoções baixas, negativas, destrutivas, elas sejam destituídas da nossa vida. E as emoções que são elevadas, espirituais, sublimes, com a santidade divina, nós possamos nos elevar. É esse teletransporte que nós fazemos todos os dias, quando fazemos as nossas preces diárias, quando fazemos os nossos estudos diários. Entendeu? Então, essa é a questão. Eu preciso repetir para mim. E os próprios sábios falam que a repetição, ela fortalece o conhecimento e a convicção. Por isso que o estudo da Torá, ele tem o seu ciclo anual. Nós repetimos todo ano o ciclo dos estudos da Torá. É para fortalecer, fortificar, é fazer com que a base seja sólida. Pode vir tempestade, maremoto, terremoto, tsunami, companhia limitada. Não vai nos remover da presença divina.
não vai nos remover do nosso serviço a Hashem. Porque sabemos em quem cremos, sabemos a quem servimos. Então, estas questões do Kohen Gadol que nós estamos refletindo nesses dias, é justamente para fortalecer estas questões na nossa vida. Não é nada em vão, não é nada à toa, entendeu? Então, por isso, as vestes do sumo sacerdote são vestimentas para a glória, e nós precisamos nos vestirmos realmente de vestimentas para a glória do nosso Deus. E é por isso que o sumo sacerdote usava 8 vestes, 4 vestidas pelos outros sacerdotes, 4 vestimentas todos usavam, era vestimenta comum, e 4 únicas que somente o Kohen Gadol usava. Então a tradição judaica, ela ensina que cada veste servia para expiar um pecado diferente, e eram para honrar e glorificar aqueles que as vestiam. Então, quando nós nos vestimos das nossas vestimentas sacerdotais, nós estamos diante de Deus realmente fazendo expiação pelos nossos pecados A, B e C, que são exatamente o nosso serviço diário a Hashem, as nossas preces diárias, o nosso estudo da Torá, das 7 leis universais, a nossa Tzedakah, ela entra dentro da mesma configuração. Então são as nossas bases que faz com que nós estejamos cada vez mais nos vestindo de vestimentas de santidade para a glória nossa e do nosso Deus. Assim como também todos os sacerdotes, eles usavam turbante, que é o mitzenefet, ou migabat, que é um pano branco com 16 cúbitos, de linho ao redor da cabeça, o turbante. Assim como também o cinto, o avenete, com 32 cúbitos de comprimento, feito de uma combinação de linho branco e azul, vermelho e lã roxa, né? Esse cinto. A túnica, o ketonete, feita de linho branco, era medida pela altura do indivíduo e o comprimento do braço de cada sacerdote. Cada um tinha a sua medida pessoal, obviamente, para garantir que suas mangas chegassem até o pulso e a barra escondesse o tornozelo, ou seja, estar completamente vestido e revestido da túnica sacerdotal. Isso traz para nós o quê? Nós estarmos devidamente vestidos dos pés à cabeça com a Torá, com as 7 leis universais. As calças, né? O Mirnat Saim, feita de linho branco, medida acima do umbigo até o joelho de cada sacerdote, né? Era aquilo que nos usava por baixo da túnica, né? Somente o sumo sacerdote vestia, além destas 4, somente o sumo sacerdote vestia as 4 próximas vestimentas, que é o avental, que é o efod, feito de lã azul, vermelha e lilás, linho branco e filamentos de ouro. O avental ao redor das costas do corpo do sumo sacerdote era amarrado na frente e chegava aos tornozelos. 2 tiras saíam de trás, passavam sobre os ombros do sumo sacerdote, onde uma correia de ouro as conectava com o cinturão. Ao final das tiras havia 2 pedras, Avinei Shohan, sobre as quais os nomes das 12 tribos eram ali inscritos. Ele vestia também o peitoral, Roshen, um quadrado de meio cúbito, feito de lã azul, vermelha e roxa, tiras de ouro e linho branco. Tiras de ouro eram costuradas no material, que segurava 4 pedaços de pedras preciosas. Eram 12 no total, e sobre cada uma estava inscrito o nome de cada tribo. Os Urim Vetumim eram colocados dentro da sua dobra, como era necessário que todas as letras do alfabeto hebraico fossem disponíveis para responder a uma pergunta feita aos Urim Vetumim. Então, além das 12 tribos, né, para poder formar todas as letras do alfabeto hebraico,
Então, acima da primeira pedra, né, Reuven, estava lá exatamente o nome dos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. E depois, embaixo, né, do último nome das 12 tribos, né, estava escrito Shivtei, né, Hashem, que na realidade era o tetragrama, né, Shivtei e o tetragrama, né, que significa tribos de Deus, né, as tribos do Eterno. Então, dessa forma, as 22 letras do alfabeto hebraico estavam no Urim Vetumim, estava no peitoral do Kohen Gadol. E aí, então, Deus respondia através destas letras aí. E o Kohen Gadol, ele se juntava as letras, formava as palavras e dava o recado ao povo. A terceira vestimenta era o robe, que é meil, sem mangas, feito de lã azul, e vestido sobre a túnica e o cinto. Pequenos sinos e romãs, né, pendiam do cinto. E a placa na testa, o tzitzi, que era exatamente feita de puro ouro. A placa, né, ela vinha aqui na testa. A placa tinha 2 dedos de largura e ia de orelha a orelha, né? Então, quer dizer, eram 2 dedos de largura e ela vinha até as orelhas aqui, ok? Era a placa, né, onde estava escrito sagrado para Deus, né? Então, em Yom Kippur, essas as 8 vestimentas do Kohen Gadol. Então, em Yom Kippur, o sumo sacerdote alternava entre usar as 8 vestimentas inteiras e as 4 básicas. Então, ele ficava durante todo o período de Yom Kippur, em torno de 25 horas, né? Momentos de 4 vestimentas, momentos de 8 vestimentas. Além do cinto, que era feito de linho branco, as 4 vestes imitavam os sacerdotes comuns. As roupas brancas eram usadas durante os serviços, que eram únicos ao dia do perdão, significando o passado limpo que Yom Kippur traz, né, o perdão, né, ficha limpa, a partir de hoje. E as 8 vestes, chamadas de roupas douradas na literatura judaica, eram colocadas quando se realizavam os serviços comuns a todas as festas, né? Então era o serviço comum ali de toda a festa, ok? Baruch Hashem. Do Kohen Gadol que temos hoje é isto. E antes de entrarmos na nossa aliá, então vamos falar mais um pouco, né? Mais um pedacinho aqui sobre a questão do acendimento das velas, né? Sobre a questão do Shabat, e o tema hoje que nós temos aqui do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? As alturas espirituais do Shabat, dentro da nossa aliá de hoje, né? Então vejam bem, a mulher, a luz e alicerce do lar, ok? Superficialmente, a razão por que a mitzvah de Shabat e Yom Tov foi entregue à mulher é para trazer de volta a luz de Havá, de Eva. Olha só, diminui ao afetar adversalmente a luz do mundo, incorporado em Adão. Entretanto, o Zohar explica que o significado interior, o motivo profundo que foi confiado à mulher, essa mitzvah vital, ou seja, é de suma importância que toda Batinoa acenda as 2 luzes no dia de Shabat. É uma mitzvah vital dentro do campo judaico, e para a mulher judia é vida, é uma questão de vida ou morte. Para ter uma noção do potencial que é a questão de acender as luzes de Shabat. Então toda Batinoa precisa ter esse compromisso, essa nobreza no compromisso, no acendimento das luzes de Shabat. E Yom Tov também, né, que é a época de festividades. Então o Zohar, ele explica essa questão dentro do significado interior. O motivo profundo é confiado à mulher, porque essa é uma mitzvah vital, é uma questão de vida ou morte, por assim dizer, e é devido ao seu valor precioso. O valor de acender as luzes de Shabat é algo muito precioso.
né? As Batinoa precisa ter, vencer, né? Aquela indiferença ou aquela questão, não está habituada, não está acostumada ou algo semelhante, acaba esquecendo, ok? Mas precisa vencer isso daí. Precisa durante a semana estar falando, repetindo, eu não posso esquecer de acender as luzes de Shabat. Eu preciso acender as luzes de Shabat. É de vital importância o acendimento das luzes de Shabat, ok? A prerrogativa do acender das velas de Shabat é uma insígnia de honra para a mulher. Então, toda Batinoa diga, é uma honra para mim acender as luzes de Shabat. Eu não vou me esquecer. Se por acaso passou o horário do acendimento das luzes, como Batinoa, pode fazer fogo depois do pôr do sol. Não deixe de acender. Não deixe de acender. Faça o acendimento das luzes, né? Para a Batinoa ainda existe esse privilégio de poder ainda acender as luzes de Shabat depois do horário, por alguma razão não pôde acender antes, ok? Então, é uma insígnia de honra para a mulher, indicando que o Onipotente a escolheu, deu a ela o mérito e a investiu com os poderes de dar à luz e criar filhos imbuídos de santidade, que serão uma luz para o mundo. Olha a conexão que os nossos sábios trazem, acender as luzes de Shabat, e a mulher, né, acender as luzes de Shabat, e dar à luz a filhos. Olha a conexão. Uma conexão de santidade, de honra, entendeu? Que o iluminarão ao incorporarem a luz da Torá e das mitzvot em cada vida do cotidiano, né? Então a mulher tem essa graça, esse poder, essa sensibilidade espiritual. Então, dessa forma, aumentar a paz na terra também está na conexão da mulher, ela acender as luzes de Shabat. Quando a mulher acende a luz de Shabat, ela está contribuindo para que aumente a paz na terra. Porque uma pequena chama de luz dissipa muitas trevas. Ou seja, uma pequena chama de luz dissipa, elimina muitas guerras. Entendeu? Entendeu? Então é importante isso. Quando teve aquela questão do bug do milênio lá, a virada do milênio, né? Do século XX para o século XXI, falaram tantas coisas, né? Que o sistema informático do mundo iria cair, ia entrar em caos, o mundo ia virar de ponta cabeça, a energia elétrica iria virar um caos, que não sei o que. Falaram tanta baboseira, né? Tanta baboseira. E então teve, com essas questões todas, né? Não sei se foi um grande jornal de vinculação nos Estados Unidos lá, né? Fez uma reportagem lá com alguém que é entendido sobre informática e patati patatá. Aí perguntou para ele, mas e aí, o que vai ser daqui a 100 anos? Na virada do milênio, né? Nós vamos para o século XXI, e o que vai ser daqui a 100 anos? E aquela pessoa, né, especialista na questão informática, ele disse, o que vai ser daqui a 100 anos eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, que todas as mulheres judias continuarão acendendo as luzes de Shabat. Então vejam bem a preciosidade da mulher ao acender a luz de Shabat. Que na própria reportagem, né, da época, saiu isso daí. O que vai acontecer eu não sei, só sei de uma coisa, que as mulheres judias continuarão acendendo as luzes de Shabat. Disso eu tenho toda certeza. Ponto. Entendeu? Quer dizer, o mundo pode estar um caos, pode estar de ponta cabeça, teve uma guerra nuclear, arrasou tudo, mas as mulheres judias estarão acendendo as luzes de Shabat. Não importa o que e o tempo. As mulheres judias continuarão acendendo as luzes de Shabat. E agora com um ingrediente maior para ajudar as mulheres judias, as Batinor. Que na época as Batinor
ainda não tinha uma representatividade como está tendo agora atualmente, entendeu? Então, por isso, né, agora tem as Bat Noah. Então, por isso, mulheres Bat Noah, né, vistam-se desta graça, desta glória, desta santidade e acende as luzes de Shabbat. Baruch Hashem. Então, desta forma, também ela intensifica, né, o Shalom Bait. O que é o Shalom Bait? A paz na casa, a paz na família. Porque é o momento que ela acende as luzes, é o momento que ela faz uma prece especial pela sua família. Entendeu? Então ela traz Shalom Bait, ela traz paz para a sua família. Olha que maravilha. Entendeu? É isso daí. O que mais que nós podemos trazer aqui para hoje? Baruch Hashem. Só uma questão aqui que nós não podemos esquecer sobre o local apropriado para o acendimento das luzes de Shabbat. O lugar que você escolher para acender as luzes de Shabbat, você não pode mais mexer naquelas luzes. Você precisa colocar num lugar onde vai ficar ali até as luzes de Shabbat se apagarem. Não pode ficar removendo de um lugar para o outro. Entendeu? Não pode. De jeito nenhum. Então, onde você escolher para acender as luzes de Shabbat, ali vai permanecer. Não se mexe mais ali. É santidade. Entendeu? Então, por isso, já escolha o lugar antecipadamente. Quando você vai escolher na sua casa, escolha num lugar próximo à mesa de jantar, onde todos podem ver no momento do jantar, da refeição noturna, né? Realmente as luzes de Shabbat acesas ali. Ok? Então, pode ser isso aí. Né? As sinagogas Bnei Noah estão tendo o costume de acender as luzes no momento do Kabbalat Shabbat, né? No momento que se reúne, né, os Bnei Noah para fazer o Kabbalat Shabbat. Né? Então, esse acendimento de luz é uma questão de um complemento. O essencial é acender em casa. Essa que é a realidade. O essencial é acender em casa. O acendimento na sinagoga Bnei Noah ou nas comunidades Bnei Noah é apenas para fazer uma extensão da casa para a comunidade daquele local, daquele momento. Entendeu? Então isso é importante. Você, por exemplo, que nos acompanha nos Kabbalat Shabbat, que fazemos toda sexta-feira à noite, né? Você que nos acompanha, obviamente, é porque você, por alguma razão, não pôde comparecer a uma comunidade, né, próxima a você, né, por várias razões. Uma questão é que não tem uma próxima a você, não tem um grupo junto ali ou perto de você, é só você, às vezes sozinho ou sozinha, ou às vezes é só a sua família, né? Então você nos acompanha. Ok, então por isso que nós sempre trazemos aqui o horário do acendimento das luzes de Shabbat. Então aquele horário é um horário oficial, onde todas as mulheres judias, de acordo com o fuso horário, estarão acendendo as luzes de Shabbat. Então as Bat Noah somam com as mulheres judias o acendimento das luzes naquele horário, que é um acendimento oficial judaico, né, no Brasil e no mundo, de acordo com o fuso horário, entendeu? De acordo com o nosso fuso horário Brasil, é aquele horário lá. Então, é aquele momento para acender. Se há possibilidade da Bat Noah fazer nesse horário, Baruch Hashem. Mas por alguma razão, ou esqueceu, ou estava trabalhando, ou estava com outros afazeres e acabou não dando tempo de acender no horário, na hora que chega em casa, faz o acendimento. Não espere. Primeira coisa que faz o acendimento. Coloque ali no lugar escolhido e não mexa mais. Fica ali até o encerramento das suas chamas naquele lugar ali. Ok? Baruch Hashem. Ok, vamos para então a nossa Parashá, a nossa Aliá. Nós estamos no capítulo 23 de Levítico.
E hoje nós estamos no verso 23 ao 32, onde nos fala sobre Rosh Hashanah, né? Sobre o dia de Shabat e sobre Yom Kippur, o dia do perdão. Então a nossa reflexão ela está dentro desse campo aqui hoje, né? Sobre a questão de Rosh Hashanah, segundo o ensinamento racídico, né? A celebração de Rosh Hashanah no aniversário da criação, né? Que é o mês de Tishrei, né? O mês de Tishrei, que é o Rosh Hashanah, que é entre setembro e outubro, ok? Então é o aniversário da criação, mas os nossos mestres do Hassidismo dizem de forma bem clara, não no primeiro dia da criação. Então o Rosh Hashanah, o ano novo 5.783 que nós estamos e vamos para o 5.784, ok? Então é o aniversário da criação, mas não literalmente do primeiro dia da criação. Muito pelo contrário, é do sexto dia da criação, que é exatamente a criação do ser humano, a criação do homem. Então, na realidade, é aniversário da criação, mas na sua essência é o aniversário da criação do ser humano dentro da criação. Ok? Então, esse é o chamado. Então, ela coincide com o sexto dia da criação, o dia em que o homem foi criado. E o significado desse dia e desse evento não está no fato de uma nova criatura ter sido acrescentada à criação. Uma criatura em um nível mais elevado que o restante do reino animal, uma vez que o animal é superior ao vegetal, e o vegetal é superior ao mineral, e o ser humano ele é superior a todos os outros, ok? Então o significado repousa no fato de que a nova criatura, o homem, era essencialmente diferente das outras criações. De toda a obra da criação, certo? O ser humano, o homem, era aquele distinto, ímpar, com relação a toda a criação. Toda a criação, ela obedece ao decreto divino. O homem, ele tem o poder de dizer sim ou não. Somente o ser humano tem a livre escolha, que muitos falam sobre livre arbítrio, mas literalmente é o poder da escolha, livre escolha. É ele que escolhe. Então, o significado desta nova criatura era essencialmente ser diferente das outras, pois o homem que reconheceu o Criador na criação e através dele, certo? Somente o ser humano que reconhece isso. E mais ainda, elevou toda a criação a este reconhecimento e assim o cumprimento de seu propósito e desígnios divinos. Em Rosh Hashanah, o homem fica diante não apenas do julgamento divino, mas também ante ele próprio. Então, nós sabemos que Rosh Hashanah é o dia do julgamento. Então, o ser humano, ele não fica diante dos julgamentos, só diante do julgamento divino, mas ele fica diante dele mesmo. É o momento de encarar a verdade. Se a pessoa passou o ano inteiro com medo de olhar no espelho e olhar-se, agora não tem jeito, não tem como escapar. Em Rosh Hashanah, o julgamento divino, ele está diante do julgamento divino e agora ele vai dar de cara com ele mesmo. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o reconhecimento dos seus pecados, das suas falhas, dos seus defeitos, para poder se corrigir. Por quê? Porque logo em seguida vai ter Yom Kippur, o dia do perdão. E se não há realmente arrependimento, Teshuvá, um verdadeiro retorno a Deus para um genuíno, verdadeiro arrependimento, não vai ter perdão. E aí a batata vai assar. Entendeu? Aí a batata vai assar. É onde que tem que tomar muito cuidado com essa realidade aí. Então, o veredito de seu próprio julgamento com relação ao futuro deve ser que ele assuma sobre si o dever
de cumprir as suas obrigações, isto é, trabalhar para a concretização nele próprio e a sua volta do chamado. Qual chamado? O chamado está em Salmo 95, verso 6. Salmo 95, verso 6. Anote isso daí. O teu chamado. Tem gente que diz assim, eu não sei qual é o meu chamado. Comece por esse daqui. Salmo 95, verso 6, que diz, venham, prostremo-nos e inclinemo-nos, ajoelhemo-nos diante de Deus, o nosso Criador. Se você faz isto, reconhecendo o seu chamado, pode ter certeza que aquilo que é a mais, Deus vai te mostrar, vai fazer você saber, e você vai dizer, eu encontrei o meu chamado. Eu parti do Salmo 95, verso 6, e agora Deus me falou mais claramente sobre outras atividades dentro do meu chamado. Kavaná, verdadeira intenção do coração. Conclusão sobre isto, deste chamado. Salmo 95, verso 6. A conclusão é um chamado à submissão absoluta a Deus. É isso que nós precisamos reconhecer. O nosso chamado é submissão completa, absoluta ao nosso Deus. Emitido pelo primeiro homem, Adão, no dia de sua criação, no primeiro Rosh Hashanah. Foi ali que aconteceu o primeiro Rosh Hashanah, em Adão. Isto só pode ser alcançado por uma vida inspirada e guiada pela Torá. Quem sou eu? Você vai ter a resposta dessa forma. Iniciando o Salmo 95, verso 6, a questão do seu chamado. Então, nós temos aí o Rosh Hashanah, temos a questão aí do Yom Kippur, né, que está numa conexão, as duas festividades têm uma conexão com o toque de shofar, principalmente o Rosh Hashanah, que são várias dezenas de toques de shofar, ok? E esse toque de shofar, ele é um chamado individual, não é nem um chamado coletivo, é um chamado individual ao arrependimento, porque é dias de julgamento divino. Então o toque de shofar é para chamar cada um individualmente, juntos se torna uma coletividade, mas o chamado é individual. E justamente para um retorno a Deus, para um genuíno e verdadeiro arrependimento, techuvá, ok? Então, nós temos aí o primeiro do 7º mês, será um dia de Shabat, né? Que é exatamente sobre essa questão. Então, para finalizarmos, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala assim, as alturas espirituais do Shabat. O toque de shofar, no primeiro dia do ano, desperta uma nova energia divina, a qual sustentará toda a criação nesse ano, tanto em sua dimensão física como na dimensão espiritual. Contudo, quando o Rosh Hashanah coincide com o Shabat, cai no dia de Shabat, não se toca o shofar, apenas o recordamos mencionando-o em nossas preces, o shofar. Isto ocorre porque o toque de shofar no Shabat não somente é desnecessário, como carece de sentido. A temática principal de Rosh Hashanah é a soberania de Deus sobre nós. Por isso o chamado fala sobre a questão submissão absoluta a Deus. E nós temos essa questão do Shabat e do Rosh Hashanah, o toque de shofar. Quando cai no Shabat não se toca o shofar. Ou seja, dessa forma, a soberania de Deus é que prevalece. E a soberania de Deus diz que não é para tocar o shofar no Shabat, porque o Shabat cuida de cada um
nas suas dimensões físicas e espirituais. O toque de shofar na coroação de Deus é a nossa declaração de submissão voluntária e sem interesses pessoais à sua autoridade. Ou seja, eu sou submisso a Deus sem segundas intenções. Eu não digo a Deus, eu vou ser submisso a ti, mas você vai me dar tal coisa. Não existe essa falcatrua. Deus não aceita isso. Porém, a necessidade desta afirmação indica que somos tão conscientes de nós mesmos como seres independentes que devemos nos submeter a Deus de maneira intencional. Esta consciência de nós mesmos caracteriza a nossa disposição mental durante os dias da semana, durante os 6 dias da semana, aquela preparação para o Shabat. No Shabat, no entanto, já encontramos-nos inerentemente absorvidos numa consciência divina, muito mais elevada desde o primeiro dia da semana. É por isso que tal declaração de submissão neste dia seria redundante, sem necessidades, entendeu? Então, por isso, no dia a dia, primeiro dia da semana, primeiro dia para o Shabat, segundo, sexto dia para o Shabat, é justamente nos preparando cada vez mais para o sagrado dia do Shabat, ao mesmo tempo nos colocando numa posição de submissão completa, absoluta a Deus. E quando entra Shabat, não é necessário fazer essa convocação de submissão a Deus, porque ela já está impregnada, no bom sentido, na própria pessoa que se preparou durante os 6 dias comuns para chegar no Shabat. Por isso, as alturas espirituais do Shabat, ela começa exatamente assim que se conclui a Havidalah, a passagem do 7º dia para os 6 dias comuns. Imediatamente começa a conexão com o próximo Shabat. Então isso vai fazendo com que nós tenhamos uma elevação sobrenatural para o próximo Shabat. E assim nós mantemos conexão com Deus e nós vamos sendo luz para o nosso mundo, luz para as nações, luz para as nossas comunidades, aonde nós estivermos, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Vamos em frente? Pela graça e misericórdia de Hashem, amanhã estaremos retornando aqui. Seja forte, seja luz, seja submisso à vontade de Deus. Baruch Hashem.